Olha, não dá mais para negar. A inteligência artificial chegou com tudo. E a promessa é de transformar, bom, basicamente tudo. Mas qual vai ser o impacto real disso? Será que a gente está no começo de uma nova era de ouro, sabe? Ou ao contrário, uma era de estagnação? Para tentar achar alguma resposta, a gente vai usar a história como nosso mapa. É, pergunta de US$ 1 milhão, né? Será que a IA vai ser mesmo esse motor para um progresso que seja bom e que dure? O que a gente está vivendo parece muito um daqueles pontos de virada na história, sabe? Tipo as grandes revoluções que mudaram completamente o jogo. E é por isso que, para entender o que vem por aí, a gente tem que primeiro dar uma espiada no retrovisor. E é exatamente aqui que o trabalho de um cara chamado Joel Mokyr, um historiador econômico, entra na nossa conversa. A análise que ele fez da Revolução Industrial é uma ferramenta incrível para a gente conseguir avaliar o que está acontecendo agora com a IA. Então, o que o Mocker diz é o seguinte: a Revolução Industrial não foi só um monte de invenções aparecendo do nada. Não mesmo. Foi o resultado de uma combinação bem específica de fatores, e é essa estrutura, essa receita, que a gente vai usar como nosso guia para entender o que de fato alimenta o progresso. O ponto central da ideia do Mocker é o que ele chama de conhecimento útil. A lógica é a seguinte: o crescimento que se sustenta, que dura, ele vem de quando a gente acumula e, mais importante, aplica conhecimento. Um conhecimento que ajuda a gente a resolver problemas práticos e a entender a natureza a nosso favor. E esse tal de conhecimento útil se divide em dois. Pensa assim, de um lado a gente tem o conhecimento do porquê. É o que o Mokyr chama de conhecimento proposicional. É a ciência, sabe, os princípios, as leis. E do outro lado a gente tem o conhecimento do como, o conhecimento prescritivo. É a engenharia, a técnica, a mão na massa para fazer a coisa acontecer. Agora, atenção, porque aqui está o pulo do gato. O verdadeiro motor do progresso acontece quando esses dois conhecimentos, o porquê e o como, começam a conversar, quando eles entram num ciclo que se alimenta. A ciência descobre algo novo e isso inspira a tecnologia. Aí a tecnologia cria uma nova ferramenta, que por sua vez permite que a ciência faça novas descobertas. É esse ciclo que faz a roda do crescimento girar. Só que não é tão simples. O Mokyr alerta para uma coisa fundamental. Não adianta só ter a tecnologia e o conhecimento. Precisa de mais um ingrediente. Talvez o mais importante de todos, o que ele chama de cultura de crescimento. Ou seja, um ambiente na sociedade que ativamente apoia e incentiva essa busca por inovação. E essa cultura se apoia em algumas bases bem sólidas. Primeiro, uma crença geral de que a gente pode sim melhorar a vida usando a razão. Segundo, ter a cabeça aberta para ideias novas, mesmo que elas abalem o que a gente já conhece. Terceiro, redes abertas para compartilhar o conhecimento, como a República das Letras da Europa, onde os estudiosos trocavam ideias sem barreiras. E, por fim, instituições que incentivam e protegem os inovadores. Certo, agora a gente vai pegar todo esse modelo histórico do Mocker e trazer para o nosso mundo, para hoje. A pergunta é, será que a revolução da IA passa nesse teste? Será que ela tem todos os ingredientes que o Mocker disse que são necessários para um crescimento que seja bom e duradouro? E olha, de cara, a IA parece se encaixar como uma luva naquela ideia do ciclo de retroalimentação. Aliás, ela não só se encaixa, ela coloca esse ciclo no modo turbo, porque a IA não é só mais uma ferramenta, ela é uma metatecnologia. Ou seja, é uma tecnologia para criar mais conhecimento, analisando dados e gerando hipóteses numa velocidade que a gente nem consegue imaginar. E essa comparação aqui é fascinante. Vamos olhar juntos. De um lado, os paralelos com a era do iluminismo são incríveis. O conhecimento útil daquela época era mecânica, química. Hoje é machine learning. A República das Letras deles, hoje a gente tem as comunidades globais de código aberto. Mas aí a gente olha para o outro lado e vê os riscos de hoje. A complexidade da caixa preta da IA, a desconfiança e a desinformação que minam a cultura de crescimento. E um ponto super crítico, o perigo dos monopólios de algoritmos. Vamos nos aprofundar um pouco nessa tensão, porque ela é chave. A República das Letras funcionava porque era aberta, descentralizada. Hoje, a gente tem um movimento open source que é fantástico, mas o conhecimento mais poderoso mesmo, os modelos de IA de ponta, tudo isso está ficando cada vez mais concentrado na mão de um punhado de gigantes da tecnologia. E isso nos mostra o tamanho do perigo. É exatamente o que o Mokyr chamaria de gargalo de conhecimento. Pensa bem. Se o acesso aos melhores algoritmos, aos dados e ao poder computacional fica restrito a poucos, o que acontece com aquele ciclo virtuoso de inovação? Ele começa a engasgar. Pode até parar. O que nos leva a uma pergunta fundamental. Esse nosso novo ecossistema de IA, ele está sendo construído para espalhar o conhecimento, como foi no iluminismo, ou para concentrá-lo?
A resposta para isso pode muito bem definir o rumo que essa revolução toda vai tomar. Ok, então o que a gente faz? Como é que a gente garante que a IA vai realmente ajudar a construir um futuro melhor, focado nas pessoas? A beleza do modelo do Mokyr é que ele não só aponta o dedo para o problema, ele também dá pistas do caminho a seguir. Olhando para o trabalho dele, a gente pode tirar 3 princípios básicos. Primeiro, abertura. O conhecimento sobre IA precisa ser mais transparente e mais acessível. Chega de caixa preta. Segundo, diversidade. A gente precisa apoiar a pesquisa em vários lugares, não só nos laboratórios das grandes corporações. E terceiro, e talvez o mais importante, confiança cultural. A gente precisa lembrar sempre que o objetivo final de toda essa tecnologia tem que ser uma coisa só: o bem-estar das pessoas. No fim das contas, fica claro que o desafio não é só técnico. A grande lição que a história, através do Joel Mokyr, nos dá é que as grandes revoluções tecnológicas são, na verdade, sustentadas por valores, por cultura. Então, a pergunta que fica ecoando não é só sobre o quão inteligentes as nossas máquinas vão ser, é sobre o quão sábia a nossa cultura vai ser para conseguir guiar essas máquinas. A história nos deu o mapa. Agora, escolher o destino? Essa parte é com a gente.